Então vamos lá, o mercado todo já estava esperando as reações ao tarifaço do Donald Trump, né, que foi revidado pela China. E por quê? Porque isso interfere na economia de modo global. Foi assim, começou com os Estados Unidos aplicando as tarifas na China e a China devolvendo as tarifas para os Estados Unidos. Com isso, outros países auxiliares desses dois países começaram a também, o Canadá aplicar sanções também na China, ficando do lado dos Estados Unidos, a União Europeia também seguir essa tarifa para proteger os seus mercados internos, todo mundo, e a China começa então os primeiros movimentos, sair do sistema SWIFT, começa a revidar essas taxas e buscar novos parceiros ali. Então esse nicho dessa taxação fez com que pessoas nos Estados Unidos e empresas ali buscassem alternativas para importar que não fosse a China e os chineses vice-versa. Isso acabou gerando consequências que a gente nunca esperou, Como, por exemplo, as fábricas na China, agora sem ter para quem vender, começando a expor que elas eram os fabricantes de bolsas de luxo, por exemplo, de marcas como Louis Vuitton, Hermès, etc. Então aquilo que era uma tarifa do Trump, que era para afetar carros, indústria, etc., afetou a União Europeia. Do nada, as empresas europeias começam a ter que responder, sobre se elas estão fabricando ou não na China. E aí os chineses, as fábricas chinesas mostrando ali, olha, estamos aqui fabricando a bolsa, essa é a bolsa tal, da marca tal. Algumas empresas negando, essas empresas de luxo negando, falando, não, a gente não fabrica na China, e fazendo comerciais mostrando essa fabricação desses produtos próprios lá na Europa, dizendo, olha, a gente fabrica aqui na Europa. Só que muita gente acusou esses comerciais de serem falsos, porque enquanto na China a gente via de fato a pessoa cortando o tecido, produzindo aquilo, costurando, nesses comerciais de algumas marcas ali, eu não vou citar nenhuma para evitar processo, você viu a pessoa batendo num sapato, simplesmente testando esse sapato ali e não realmente confeccionando eles. Se essas empresas têm fábricas, por que elas não mostram? Então essas foram as consequências aqui na microeconomia, as empresas de luxo afetadas e etc. Algumas outras reverberações são muito mais específicas. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o secretário de Agricultura do estado de Goiás, que teve lá no meu escritório mais cedo, e ele me contando que em toda a história a China nunca tinha feito um pedido de soja tão grande para o estado de Goiás quanto o que fez agora. Foram 100 navios inteiros de soja que foram enviados para a China agora. É o maior pedido da história, de fato, um pedido de um valor muito absurdo. Ou seja, o agronegócio brasileiro parece que vai ser impactado positivamente por essa medida e não negativamente, já que a China era uma das grandes importadoras de soja americana. Se eles não vão mais comprar dos Estados Unidos porque a tarifa é impeditiva, já que os Estados Unidos decidiu taxar, eles também taxaram, agora países como o Brasil, como o México, podem se beneficiar disso. A importação também de proteína animal deve aumentar. Eu estava na negociação, inclusive, com o México, que agora deve começar a importar carne de porco e também carne de vaca aqui do estado de Goiás. Estive lá com o embaixador do México também. Então, a gente já começa a ver vários países se movimentando nesse sentido. Me reuni também com a embaixada da Arábia Saudita. Cara, tá todo mundo se movimentando por conta dessas taxas. E o mercado ele tá esperando, olha, o que vai vir disso, O que a gente tem aqui? Então, eu vou abrir para vocês agora os primeiros impactos que a gente já consegue olhar no cenário macro, não entrando nesse detalhezinho, a China, o que aconteceu, Goiás, o México, não sei o quê, porque isso é, no máximo, uma referência empírica do que a gente está observando aqui, o que a gente tem já de dados mesmo e que nos permite enxergar melhor como é que vai ser o mundo agora, nesse ambiente que parece que a gente está se encaminhando para uma desglobalização, alguns especialistas já falam disso, o fortalecimento do mercado interno, e como que isso aqui pode afetar também países que são grandes exportadores agora e que se tornam exportadores ainda maiores, porque a gente tem algumas coisas aqui que são importantes da gente observar. Se a soja ela está subindo de preço no mercado porque vai ter mais compra, como fica a inflação do Brasil? Como fica o preço do óleo de soja na nossa gôndola? Como fica o preço de 1 quilo de carne? Como fica o preço dos nossos grãos? Se os Estados Unidos, que é um exportador gigantesco, também não está exportando agora para fortalecer o mercado interno, ok, eles vão ter esse mercado interno fortalecido, você tem uma diminuição dessa inflação lá nos Estados Unidos. Mas e para o Brasil? Se a gente está exportando isso e a gente não tem hoje uma política que limite o quanto a gente vai exportar, será que o brasileiro não vai começar a pagar mais caro nos produtos? Será que quando você for no supermercado tudo não vai ficar mais caro? Vamos observar então os primeiros números que a gente teve aqui? Antes de mais nada, que é o Sardinha Raiz, já deixou aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque esse vídeo vai ficar bacana. Então presta atenção no seguinte, olha só, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, ele revisou para baixo já a projeção de crescimento global para 2025, prevendo aí uma expansão de 2,8% devido às novas tarifas e à desaceleração das cadeias de produção. O que eles estão nos dizendo aqui, Que a gente já tem o mundo inteiro
em desaceleração econômica. A gente vai ter esse problema. E se o mundo inteiro estava em inflação, a desaceleração econômica junto, a gente pode vir para uma estagflação, que é o pior cenário, é a verdadeira máquina de triturar carne, né? Além disso, a inflação nas economias mais avançadas pode atingir 2,5%, com os Estados Unidos enfrentando uma taxa de aproximadamente 3%. Raul, mas você não disse que os Estados Unidos, se ele vai ter esse produto que não vai ser exportado, ele vai ter uma maior venda no consumo interno? Sim, só que ao mesmo tempo os Estados Unidos é hoje o maior importador de produtos da China. Não tem nenhum país que compra mais da China do que os Estados Unidos. Se eles criaram uma tarifa e a China devolveu a tarifa ali, se eles estão criando uma tarifa para eles mesmos, né, ou seja, para a importação deles, para fortalecer a indústria nacional, significa que os americanos agora passam a pagar mais caro no celular, passam a pagar mais caro no notebook, passam a pagar mais caro nas bolsas, passam a pagar mais caro em absolutamente tudo. Então, a piada, né, que os chineses estão fazendo lá em aplicativos chineses, como TikTok, como essas coisas todas, é a seguinte, né? Dei uma observada aqui na minha casa e não encontrei nenhum produto americano. E você, norte-americano, você deu uma olhada na sua casa, você encontrou algum produto chinês? E a resposta assustadora é praticamente tudo, né? Então a gente começa até agora os Estados Unidos com esse problema que vai se avançar. A Organização Mundial de Comércio, que é a OMC, também alertou para uma redução de até 1,5% ao comércio global, caso essas tensões se intensifiquem. E já tem especialistas que falam que o dano é muito maior, que as empresas simplesmente não vão continuar importando porque tem essa necessidade. O mais provável é que elas busquem negociar com outros países, mas que elas também tentem fortalecer os seus mercados internos, porque agora todo mundo está com medo, que todo mundo pode ser taxado de repente. Os países todos começaram a pensar, porra, se isso se espalha, como é que eu vou ficar aqui nessa situação? E a gente tem reações internas nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, uma coalizão de 12 estados, lideradas aí pelos procuradores de Oregon e Arizona, entraram com uma ação judicial para bloquear essas possibilidades do Donald Trump fazer o que ele quiser, para ele poder aumentar unilateralmente, né, as taxas sem a aprovação do Congresso. Eles disseram que isso é simplesmente ilegal, que o Donald Trump não tem esse direito. Então o Donald Trump começa a enfrentar um problema interno, enquanto ele está brigando com o mundo inteiro. Os economistas americanos todos eles estão alertando que os americanos estão arcando com a maior parte dos custos das tarifas, indicando que 95% do impacto vai recair não sobre as empresas, não sobre o comércio global, mas sobre os norte-americanos, sobre o cidadão americano, e que tudo para ele está ficando mais caro. Quando você olha aqui para o Brasil que foi afetado por uma tarifa de só 10% sobre todas as exportações, o governo brasileiro está tentando buscar reverter essa situação, recorrendo à OMC, falando muito sobre isso. Só que na prática, a única surpresa que o Brasil teve mesmo foi a inclusão do café. Mas assim, quando você olha para o mundo inteiro, a dificuldade que eles estão enfrentando, a taxa que eles estão colocando, o Brasil basicamente já tinha taxas para todos os países, a gente não teve que devolver lá muita coisa, a gente já tinha uma taxa mais ou menos. Os outros países do mundo, eles não enxergam o Brasil como uma grande ameaça, pelo menos não no momento, né? Até aparecer nossos primeiros números talvez com essa situação. E o que aconteceu foi que a gente ficou por isso mesmo. Só que, de perspectivas futuras para o mundo, já se fala que isso aqui vai desencadear mais uma série de impactos financeiros, que isso não vai ficar por aqui. A volatilidade está extrema. Um dia você tem a bolsa subindo, no outro dia você tem a bolsa caindo no planeta todo. Então a gente já começa a enxergar sinais de que a crise vai se acentuar. Quando a gente pega os números, quando você vai analisar os números mesmo, os pedidos diários de contêineres da China e dos Estados Unidos não caíram 1,25%, caíram 25% mais ou menos, né? Um quarto de queda logo no início da tarifa. No mundo todo, as reservas de contêineres, as negociações caíram mais de 18%. Então é uma coisa muito séria. Esse corte muito súbito, de uma vez, ele sinaliza que a crise é grave, que não é uma coisa igual as pessoas estavam pensando, os países vão encontrar outro jeito, eles vão continuar comprando porque não tem outra saída. Os números de embarques internacionais também diminuíram, né? As pessoas estão viajando menos porque tem menos negócios para serem assinados. O mundo deixou de negociar. Isso pode acabar criando agora uma queda na fabricação de novos produtos, porque se não está tendo para onde escoar, se não está tendo saída, as fábricas começam a produzir menos. Se as fábricas começam a produzir menos, a gente pode entrar num cenário de desemprego, que algumas pessoas dizem que é exatamente o que Donald Trump estava querendo provocar lá na China. Então ele sabe que os Estados Unidos vai sofrer, só que acredita que a China vai sofrer mais. E ninguém sabe que hora que ele vai parar de trucar, que hora que ele vai parar de pedir 6, né? Que hora que ele vai parar de pedir 12. Quando é que ele vai fazer? Quando a gente vai olhar para os setores aqui que são afetados mais diretamente, a gente olha para o setor automotivo. Eles estão com a tarifa de 25% sobre carros importados lá nos Estados Unidos também. E essa tarifa recai especialmente sobre marcas que são muito clássicas nos Estados Unidos, como a Toyota, né?
e até as marcas europeias também, Volkswagen, etc. Então, Japão, Europa e México, o México, que praticamente fabrica caminhões, etc., para os Estados Unidos, ele está numa dificuldade tão grande que as tarifas impostas a ele deixaram a operação praticamente inviável, porque o carro ficava indo e voltando toda hora nesse processo de construção, as peças iam e voltavam toda hora, ficou praticamente impossível de ser feito esses carros. Então, Japão, Europa e México são muito afetados com isso aqui. Aí aqui no setor de tecnologia, quando a gente vem, Apple e Google fizeram uma pressão muito séria para evitar essa taxação, cobrando isso, e acabaram evitando sobretaxa de eletrônicos. O Donald Trump, que não é bobo nem nada, né? Tá com essa galera, eles estavam na foto da posse do Trump, são muito importantes, são setores que eles querem incentivar. Então, o Donald Trump recuou inicialmente, mas agora ele considera ampliar essa alíquota até mesmo em itens de tecnologia aí como chip e semicondutores em produtos farmacêuticos também. E agora ele fala que isso é por segurança nacional, já que esses chips podem ser utilizados para diversas coisas e tal. E até empresas que são de setores que são estratégicos ali, que pouca gente está disposta a mexer, parece que o Donald Trump tá. Então ele está querendo tributar, inclusive, empresas de saúde aí também, europeias, né, como a Bayer, etc., também entrariam nessa, né? Então as maiores potências do mundo, China, Japão, Alemanha, França, todo mundo vai rodar. Airbus foi pro saco, foi todo mundo pro saco. Quando a gente olha para os setores brasileiros, inicialmente a gente diz, olha, o Brasil está se beneficiando, o Brasil está levando a melhor, o Brasil não tem uma grande exportação de produtos tecnológicos, o Brasil exporta basicamente commodity, o Brasil foi pouco taxado. Mas quando a gente olha aqui, né, um dos principais setores que são afetados pela tarifa do Trump, essa tarifa de 10% nos produtos brasileiros, ela é baixa, comparada aos 34% em média para a China e 20% para a União Europeia, né? O agronegócio brasileiro vai ganhar. Mas quando a gente olha para a indústria brasileira, e ela existe, siderurgia e metalurgia, ou quando a gente olha, por exemplo, para a Embraer, foi muito afetada. A Embraer exporta aviões para os Estados Unidos e importa diversos componentes para colocar nos aviões, né? Chips, etc. Tudo que é tecnológico a gente não produz aqui. Então isso vem de lá. Acaba que empresas brasileiras que exportam aço, alumínio, etc., elas foram prejudicadas. Empresas que têm operação nos Estados Unidos, elas foram beneficiadas. A gente tem empresas brasileiras que têm operação direto lá também, então elas acabaram sendo beneficiadas. Um outro produto pouco comentado também é o etanol brasileiro, que é concorrente direto do etanol americano. Ele passa agora a ser taxado também, o que não é nada bom pra gente, né? Então um cenário bem complicado. E aí o governo brasileiro ele teve uma reaçãozinha meio crítica, falou uma nota conjunta do Itamaraty, mas ficou com medo de mexer, porque os países que revidaram as taxas, etc., foram mais prejudicados ainda. E aí então aqui, quando a gente vai olhar para o quadro geral, a gente tem ganhadores e perdedores em diversos setores aqui, e é o quadro que eu vou tentar montar para vocês. Para vocês terem ideia, né, a Embaixada da Arábia Saudita veio aqui e está comprando, JBS, Minerva, empresas de proteína animal, porque acham que vão ser beneficiados. Quando a gente vem para vencedores, então, o Brasil está com a tarifa de 10%, ele é um potencial vencedor. O Reino Unido e Singapura e outros países com déficit comerciais, eles também são vencedores nessa história aqui do Donald Trump. Os países que são perdedores são China, Japão, Alemanha, União Europeia como um todo, a indústria automotiva. Países pequenos que são exportadores de manufaturados, como Sri Lanka e Bangladesh, cara, estão no aço aqui. No aço mesmo, né? Setores no Brasil, agronegócio, soja, carne e demais commodities, cara, completamente beneficiado, como a gente já percebe. Manufaturados brasileiros que são concorrentes dos Estados Unidos, eletrônicos, aviões, já ficou complicado, né? Mas eles podem se dar bem se eles migrarem as produções para lá, e algumas empresas já pensam nisso, porque eles têm planta industrial lá. Perdedores em potenciais, né? Aço e alumínio, que são exportadores nacionais, etanol brasileiro, alto imposto, atrito tarifário complicadíssimo, aviação comercial, a Embraer não vai conseguir vender do mesmo jeito, autopeças nacionais teve uma concorrência elevada. Tem quem diga, vamos abrir uma aspa aqui, que a Embraer pode se beneficiar, porque as outras empresas estão sendo impactadas. Então, por exemplo, Airbus e Boeing estão sendo diretamente impactadas pelas tarifas e a da Embraer acabou ficando menor, né? Apesar dela estar sendo impactada diretamente, acabou ficando menor. Mas, na hora de importar chips, etc., ela acaba tendo que pagar. Os setores, né? Nos Estados Unidos, a indústria doméstica americana, ela vai acabar se beneficiando. Tem gente investindo em indústria americana exatamente por isso, ou em indústria chinesa diretamente, porque essas indústrias, elas vão ter de certa forma, essa lei tenta beneficiá-las de alguma maneira, né? E os eletrônicos importados, chips e smartphones, cara, latada, né? Em setores que são perdedores em potenciais. Automóvel é setor que já estava complicado, né? Setores de varejo também podem ser mais complicados. E aqui, as Casas Bahia falou hoje
sobre o tarifaço e falou diferente do que a gente já tinha previsto ali atrás, né? O Renato Franklin aí, ele deu uma entrevista muito recente aqui, é o CEO, né, das Casas Bahia, ele disse que se encontra frente a um cenário macroeconômico que ele considera no mínimo difícil de prever, foi isso que ele disse, e disse que o mercado não deve crescer em 2025 mesmo com incentivos, né? E ele evitou dar muito peso demais a esses elementos fora desse alcance que ele tem, né? Ele falou assim que não vai interferir naquilo que não está sob o controle dele, basicamente é isso. Ele disse também que como nesse cenário de a China não está exportando para os Estados Unidos e os Estados Unidos também não está exportando para a China alguma coisa, abre margem para que talvez o Brasil negocie, né, como esse mercado onde existe esse produto que sobrou, negocie e que talvez o Brasil consiga bons preços. Então ele comentou que ele está com preços melhores agora no Dia das Mães do que ele estava na Black Friday lá atrás e que esse tarifaço passou a ser visto por ele como uma notícia até positiva, que é uma coisa assim muito interessante do ponto de vista que ele está explicando. Então a frase dele é muito boa, olha, em vez de ser uma briga entre os varejistas, é uma competição entre os fornecedores e novos entrantes chegando no Brasil, querendo pegar uma fatia desse bolo. Se tá caro na China, se tá caro nos Estados Unidos, cara, quem sabe aqui não é um momento legal pra gente. E aí ele fala também sobre os acertos dele e tal, mas aí é outro aspecto. Então, quando a gente olha num quadro geral, né, eu estou extremamente otimista com o mercado nacional, né? É claro que a gente não tem como prever, o que sai da cabeça do Trump hoje é igual fralda de neném, você abriu, pode vir qualquer coisa. Então a gente não sabe se o que vai sair do Trump vai continuar nesse aspecto, mas se continuar nesse sentido agora, parece que a gente vai ter produtos talvez mais baratos no Brasil. A gente tem talvez um potencial de inflação por conta da exportação excessiva, isso aqui vai ter que ser organizado. A gente tem um cenário, então, de crescimento para as nossas empresas. Querendo ou não, se elas estão vendendo mais caro, a gente tem um cenário de crescimento. A economia do Brasil é muito dependente do agro, e se o agro vai e bem com essas notícias todas, é muito provável que a gente evolua. Tem muita gente que aproveitou e abriu o olho para fazer investimento na China diretamente. A gente já falava sobre isso desde lá de trás, na UVP. A gente colocou lá todo o formato para quem quiser investir na China. A gente está trazendo cada vez mais esse aspecto das empresas chinesas. Tem gente investindo muito na indústria americana também, que pode sair fortalecida desse processo se der certo os planos do Donald Trump. Então eu queria saber de vocês assim, na mão, com base em todas essas informações, são muito preliminares ainda, gente, eu não sou rei da razão, eu quis trazer para vocês aqui uma atualização. Vocês acham que a China vai ganhar ou os Estados Unidos vai ganhar com essa história? Eu, sinceramente, eu tô olhando e eu tendo a achar que o Donald Trump talvez, vou falar aqui bem sinceramente, talvez ele tenha trucado muito alto, tendo a mão um pouco mais fraca do que ele considerou, e eu acho que ele já está medindo os reflexos disso, porque hoje, por exemplo, a China agressivou, né, e começou a negociar fora do sistema SWIFT, ou seja, ela está saindo da negociação do dólar. Isso tira um pouco de controle dos Estados Unidos em cima do mercado geral. Então, nessa nova configuração do tabuleiro, me parece que os países emergentes eles se beneficiaram um pouco da situação, né? O nosso mercado reagiu muito melhor do que era esperado. Os mercados emergentes, de modo geral, o México também reagiu até melhor do que era esperado, e olha que eles são os maiores parceiros comerciais, e olha que eles têm uma grande parceria comercial com os Estados Unidos, né? Quase tudo que eles exportam e importam com os Estados Unidos, talvez por essa proximidade geográfica, mas eu diria que as peças estão se organizando, pelo menos nesse momento, gente. Não estou dizendo que vai continuar assim. O que eu sei é, dá para você aproveitar essa janela e dá para você fazer dinheiro pra caramba. Quem souber o que fazer nesse mercado agora, galera, vai encher o bolso. E aí o que você pode fazer? O que eu vou te orientar aqui agora se você quiser fazer parte desse crescimento, quiser aproveitar isso. Entra no link aqui embaixo, abre aí auvp.com.br se você preferir, clica no botão faça sua análise de perfil. A gente está guiando todas as aulas da plataforma para esse movimento de começar a investir nesses mercados exóticos, de começar a explicar para vocês como se beneficiar disso. Estamos com parcerias estratégicas, né, visitando todas as embaixadas, vendo o que dá para criar fundos exclusivos aqui de investimento direto nesses outros países, sair um pouco dessa coisa centralizada só em Estados Unidos. A gente já conseguiu oferecer isso para o México, já está rolando. Muito provavelmente vai oferecer um ETF da UVP aí de mercado brasileiro em breve, tanto para os gringos quanto para os brasileiros aqui. A gente está buscando se antecipar nesses movimentos, a gente tem vantagens competitivas, né? Hoje a gente controla bilhões por causa da consultoria, a gente aproveita isso para liberar benefícios que a gente consegue para os clientes ricos, também para os nossos alunos menores, que estão com acesso a tudo isso dentro da plataforma. Cada vez mais, aula de geopolítica, que a gente vai liberando tudo aquilo que a gente está usando para beneficiar os clientes grandes, cara, chega para vocês em forma de conhecimento. Oportunidade única para você que quer se matricular na UVP. Entra aí, auvp.com.br, preenche o questionário, entra nessa turma agora, aproveita. Essa janela
ela não vai se repetir de novo da maneira como está se repetindo, da maneira como está acontecendo agora. Tem oportunidades de mercado que elas são únicas. A gente precisa aproveitar esse momento para formar a carteira. Quem estava lá na pandemia pegou aquela queda, pegou legal. Quem está agora nesse momento vai pegar também uma ótima oportunidade. Tudo que é crise é excelente para fazer dinheiro. E lembra, o VP tem um compromisso que você não vai encontrar escola nenhuma no Brasil inteiro. Entrou na UVP, fez todas as aulas e não aprendeu a investir, não aprendi a investir. A gente devolve 100% do seu dinheiro. A gente devolve 100% do seu dinheiro se você entrar na UVP e não ficar satisfeito. E você pode pedir o dinheiro de volta depois de assistir todas as aulas, tá? E emitir o seu certificado. Ou seja, 100% de segurança que você vai ter um bom atendimento, que você vai aprender, que vai funcionar para você. E se você tem dúvida, né? Me conheceu agora, você tá o quê? Cara, pesquisa, tá? Pesquisa sobre a UVP, é incrível. Você não vai encontrar um processo do Jus Brasil, ou sei lá o quê. Se eu fizesse esse compromisso aqui e não fosse honesto, cara, a gente já tinha quebrado. Porque imagina, eu faço isso aqui todo dia. Todo dia eu venho aqui e faço um compromisso com vocês. Agora eu vou verificar aqui se vocês não deixaram nenhum comentário no último vídeo aqui, tá? Para responder vocês. A Sheila falou, Trump segue fortalecendo a indústria americana, mantendo nós fazendão do mundo. Manteremos o papel de eterno produtor de soja, enquanto há forte ênfase na reindustrialização das áreas de Detroit e Segubale. Bom, o Donald Trump não está fortalecendo a indústria americana por hora não, tá? Não tem nenhuma fábrica reativada, não tem nada, e o Brasil tem entrado num processo de industrialização, até mesmo na agroindústria. Então não é decisão do Trump manter a gente como fazenda ou não, tá? Isso não é uma coisa que está no controle do Trump. Isso depende da gente que tem sido incompetente nessa área. Falta investimento no Brasil para isso. Voltar já, de acordo com o mercado atual, qual seria a melhor estratégia para investimento de R$7 mil voltada para dividendos? Bom, R$7 mil não é uma estratégia que dá para fazer voltada para dividendos. É um volume pequeno ainda. Você deve fazer uma estratégia muito mais equilibrada, né? Voltada para crescimento, voltada talvez mais para renda fixa se você tem pouca experiência. Eu acho que R$7 mil é um bom começo, mas não é uma coisa final, assim, que dá para você resolver a sua vida, tá? Então, estratégia voltada para dividendos, teoricamente você deveria fazer quando você já está na fase de viver de renda. Pelo menos é isso que a gente pensa aqui. Raul, você acha que quando o Warren Buffett conhecer Jesus, acredito que ele está falando se for, né? Você acha que a empresa dá uma despencada? Com certeza. Raul pergunta, você acha que o PL justo de uma empresa deve ser igual à sua taxa esperada de crescimento? Não. Não acho. Já falei sobre PL aqui algumas vezes. Bom, galera, vou encerrar o vídeo aqui. Esse não era para ser o vídeo de hoje, mas acabei parando para gravar ele aqui, que achei um assunto extremamente importante. Estava conversando com o secretário e tal. Pensei, porra, vou soltar esse vídeo que vai ser importante. Beijo pra vocês, até amanhã.